graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos e com as irmãs, com aqueles que estão assistindo esse vídeo, com aqueles que nesse momento se colocaram na presença de Deus para ouvir a palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia de nós estarmos orando e clamando, não só pela nossa igreja, mas pelo mundo e pela vida de todos os cristãos. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Pai querido, nós estamos na Tua presença, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, que a palavra de hoje venha de encontro às nossas necessidades. Ó Jesus, é o Senhor que nós pedimos, é a Ti que nós clamamos. Ó Deus, que nossa mente, que nosso coração esteja nesse instante centrado naquilo que o Senhor vai dizer, naquilo que o Senhor vai falar. Ó Jesus, o Senhor usa quem o Senhor quer e da forma como o Senhor quer. Por isso, Pai, fale conosco, fale com aqueles ouvintes, Pai, com aqueles que estão vendo e assistindo esse vídeo, Pai. É o que nós te pedimos desde já, agradecidos por esse momento. Amém. Louvado seja. Amados, nós vivemos momentos de tensão no nosso país e no mundo, principalmente nesses últimos 2-3 dias. Nós sabemos disso, principalmente na minha região, na minha cidade de Jacarezinho, muitas notícias que não agradam o nosso coração, relacionadas a acidentes, relacionadas a pessoas que têm vivido uma vida triste com a morte dos seus familiares. Mas isso tem acontecido em todo o mundo. Eu quero compartilhar um texto com cada um que está assistindo e para que você reflita na sua vida. Nós muitas vezes vivemos em nossas casas, vivemos na nossa comunidade, na nossa empresa, no nosso trabalho, e nós não conhecemos as pessoas que nós convivemos. Nós não conhecemos intimamente o coração daqueles que conosco divide o prato, divide conosco as suas tristezas e as suas alegrias. Palavra de Deus, eu quero considerar um texto com você, baseado nessa introdução. É o texto de Mateus capítulo 13, o versículo 24 ao versículo 30, que fala sobre o joio e o trigo. E ele diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranques também com ele o trigo. Deixe-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém. Muito obrigado, papai querido, pela tua palavra. Queridos, esse texto mostra para mim e para você que nós vivemos no mundo, vivemos com o nosso próximo e não conhecemos corretamente aquele que muitas vezes conversa conosco, convive conosco, trabalha conosco e estuda conosco. Mas Deus conhece. Eu aprendi essa semana uma coisa interessante. Eu fui fazer uma pesquisa através do que significa o joio. E eu percebi nas pesquisas que eu fiz que o trigo e joio são duas plantas quase que idênticas. E que muitas pessoas, quando vê um grande campo de trigo, não distinguem quem é um e quem é outro, porque os dois têm quase que a mesma aparência. A diferença é que o trigo produz semente que alimenta e que sustenta as pessoas, mas o joio para nada serve,
a não ser para ser queimado, porque ele é uma praga. E ele nasce no meio do trigo somente para usufruir do benefício do adubo, do benefício daquilo que muitas vezes o trigo recebe, que são os nutrientes. Ele está ali só para isso. E o que eu aprendi com essa parábola de Jesus, que muitas pessoas vivem em nosso meio para usufruir da nossa boa amizade, para usufruir daquilo que oferecemos, mas que o seu coração muitas vezes não é do Senhor. Quando eu falo isso, eu sei que você que me assiste, você que está sintonizado comigo, você pode entristecer o seu coração. Mas observe uma coisa, olha bem dentro de você, na tua família, você que é uma família de muitos irmãos. Quantas vezes, meu irmão, você não se dá bem com o seu irmão? Quantos meses, quantos anos faz que você não conversa com o seu irmão, que você não troca uma ideia com ele, ou com a sua cunhada, ou com o seu cunhado? Quantas vezes? E é membro da mesma casa, é sangue do mesmo sangue. Muitas vezes no seu coração você se acha que está certo, que é o melhor. Às vezes você é o joio, meu querido. Às vezes o Senhor ainda não trabalhou no teu coração, não porque Deus não quer, porque você não abriu ele, porque você não permitiu que Deus falasse contigo. Eu quero que você pense nisso que você está ouvindo agora. Lá no teu trabalho, as pessoas que convivem com você, o seu patrão, os seus empregados, às vezes aos seus olhos você é um ótimo patrão, aos seus olhos você é uma bênção, aos seus olhos. Olhe do outro lado. Se você realmente não é uma pessoa que tem o Senhor Jesus no teu coração, dificilmente você vai perceber isso. Você que é empregado, se imagina o melhor empregado do patrão, se imagina ser insubstituível. Olhe para o lado do seu patrão as dificuldades, inclusive agora nessa situação em que nós estamos vivendo. Amados e amadas, nós vivemos momento em que nos achamos ser o trigo, aquele que sustenta, aquele que produz o mantimento, que é a palavra de Deus, aquele que fala de Jesus e que prega o Evangelho. Nós vivemos um momento em que nós, do nosso lado, muitas vezes, está uma pessoa vazia, que Jesus vai dizer para ela: não vos conheço, não vos conheço. Eu quero considerar um outro texto com você também, para você entender melhor a parábola do joio e do trigo, que está registrado no livro de Mateus, no capítulo 24, apenas o versículo 40 até o 43. Ele diz assim, para você entender melhor, que os dois crescem juntos, que os dois convivem juntos. Diz assim: então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Queridos, irmãs, você que me ouve, você que é de outra denominação, você que não é cristão, a palavra de Deus diz que duas pessoas estarão trabalhando no campo. Se as duas estão juntas, porque se conhecem, são próximas. A palavra de Deus diz que duas pessoas estarão trabalhando no moinho, duas mulheres. Se elas estão trabalhando junto, porque elas se conhecem. A palavra de Deus diz que uma dessas pessoas será tomada e outra será deixada. O que você entende com isso, queridos? Joio e trigo. Deus toma aquele que é dele, aquela que é dele, mas aquela ou aquele que nunca somou com relação ao reino de Deus, só diminuiu, esta fica para ser queimada no último dia.
onde a palavra de Deus diz que não ficará raiz nem ramo. O conselho que o pastor dá para que você vigie, e esse conselho não é meu, é da Escritura, como diz o final do versículo 43, mas considerar isso. Portanto, o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O versículo 43 diz: vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. O Senhor vem como ladrão, vem roubar a sua casa o dia que você nunca espera, e você não vigiou, não trancou a porta da casa. Você quer entender melhor isso? Eu vou dar o exemplo para vocês de Beirute. O que aconteceu em Beirute ontem? Amados, o governador daquela cidade tinha ciência de que há mais de 5 anos lá no porto tinha toneladas e toneladas de produto químico inflamável e explosivo guardado num local, e não vigiou, e não tomou atitudes, e não tomou providências para retirar aquele material de lá. E hoje nós vemos a catástrofe que aconteceu naquele país que já sofre, porque alguém não vigiou, alguém não pensou no próximo. Se você não vigiar, se você não pensar, se você não pregar o evangelho, fazer com que o joio se transforme em trigo, você pode perder inclusive a tua casa e não ver na vida eterna, na ressurreição, os seus amigos e as suas amigas. Gostaria que você confiasse mais em Deus, mais em Cristo Jesus, filho de Maria e José, do que nas pessoas e em si próprio. Porque a palavra de Deus diz que o coração humano é extremamente enganoso. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor por essa curta palavra, Senhor, que nos chama a atenção, palavra que nos ensina a entender e compreender o mundo em que vivemos. Pai, nos ensina a ser trigo e não joio, nos ensina a somar e não diminuir, nos ensina a vigiar e estar atento para que o Senhor, quando nos chamar, nós possamos ouvir a sua voz e estar contigo no reino que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado por essa mensagem. Nós te louvamos e nós te agradecemos em teu nome. Amém.